aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e quem os ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que com todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular,
faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos presentes em nossa igreja matriz de São José Operário, amados irmãos que nos acompanham através das mídias sociais de nossa paróquia, é bem verdade que nós gostamos muito de ouvir o Evangelho. É bem verdade que nos atrai as palavras do Evangelho quando nós vemos o Evangelho do Natal, Deus que desce do céu para salvar a humanidade, quando nós vemos as curas que Jesus realizou, quando nós ouvimos os seus discursos que falam de amor, de bondade, de perdão. É bem verdade que nós gostamos de ouvir o Evangelho, quando o Evangelho é somente para nós algo que nos anuncia algo bom, quando o Evangelho é para nós algo que nos afaga o nosso íntimo, quando o Evangelho é para nós, permitam-me dizer, algo açucarado. Porém, quando o Evangelho é como este de hoje, nós ficamos um pouco inquietos. Quando o Evangelho vem falando de inferno, fogo do inferno, condenação, morte, quando o Evangelho vem falando sobre a seriedade do ser cristão, aí nós não gostamos tanto de ouvir o Evangelho. Porque, infelizmente, nós estamos nos habituando a um cristianismo açucarado. Porque, infelizmente, o nosso cristianismo dos dias atuais, quero dizer, está se tornando mais uma filosofia que faz com que eu me sinta bem do que um encontro com uma pessoa que muda a minha vida. Por isso nós gostamos tanto das músicas com melodias doces. Por isso nós gostamos de vir para a igreja, melhor ainda quando apaga um pouco as luzes e nós nos deixamos levar por aquele momento sentimental. Porém, isso não é o cristianismo. O cristianismo é decisão. O cristianismo é encontro com uma pessoa e esse encontro muda radicalmente a vida de quem encontra. O cristianismo é a religião do sim, sim, do não, não. O cristianismo não é a religião do meio termo. No livro do Apocalipse, nosso Senhor diz com a clareza: eu não te julgo porque és quente ou porque és frio. Eu te julgo porque és morno. E porque és morno, estou para vomitar-te de tua boca. Porém, amados irmãos, contra este cristianismo açucarado, repito, contra essa espiritualidade epidérmica, contra este entendimento do cristianismo apenas como um lugar que eu vou para eu me sentir bem, temos os mandamentos. E são eles o tema central da liturgia de hoje. Os mandamentos do Senhor são para nós caminho de salvação. Os mandamentos do Senhor não podem ser entendidos por nós
não podem de modo algum ser entendidos por nós apenas como uma série de nãos que Deus nos diz. O mandamento do Senhor, muito pior ainda, não pode ser entendido apenas como alguns conselhos que foram dados há 4, 5 mil anos atrás e que nós respeitamos porque são antigos, mas que na verdade não dizem mais nada para nós. Os mandamentos de Deus não podem ser uma lei imposta externamente para nós. Os mandamentos de Deus devem brotar no nosso coração. Os mandamentos de Deus devem surgir a partir da experiência que nós fazemos com Deus. E então os mandamentos se tornam não mais uma série de nãos, mas se torna para nós um caminho para dizermos sim ao Senhor. Porém, amados irmãos, o que são os mandamentos? Vamos dar mais um passo. Os mandamentos, eles, repito, não são somente regras para serem seguidas. Os mandamentos não é o Código Civil, não são as regras contidas nas legislações positivas humanas. Os mandamentos devem ser compreendidos como a vontade explícita de Deus para nós. É um pouco interessante, amados irmãos e irmãs, às vezes nós nos deixamos levar, melhor dizendo, por sentimentos. Às vezes no momento de oração, alguém diz: o Senhor está dizendo para ti que você tem que fazer isso, aquilo outro. E às vezes nós nos esquecemos que Deus deixou os seus mandamentos explicitamente para nós. E às vezes nós deixamos de lado os mandamentos do Senhor. Às vezes nós seguimos tradições humanas. Às vezes nós seguimos gostos pessoais e deixamos de lado o mandamento do Senhor. Por isso é necessário voltarmos para os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus. Quem sabe, durante esta semana, nós procuremos rememorar os 10 mandamentos. Nós procuremos voltar à nossa catequese feita tantos anos atrás, quem sabe, para de novo vermos se ainda sabemos de cor os 10 mandamentos da lei de Deus, porque os mandamentos de Deus devem sempre estar presentes na nossa vida, e assim como alguém que não sabe o caminho por onde seguir, mas tem em suas mãos um mapa, pode estar seguro que chegará à meta, nós que não conhecemos os caminhos todos para chegarmos ao céu, mas tendo diante dos olhos os mandamentos, chegaremos à plenitude da vida. Nosso Senhor, no Evangelho longo, no Evangelho profundo, no Evangelho tão belo que acabamos de ouvir, Ele começa dizendo: eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Qual é o pleno cumprimento da lei de Deus? Não é somente fazer ou não fazer aquilo que está escrito nos 10 mandamentos. O pleno cumprimento é viver de acordo com aquilo que está escrito. É deixar que toda a nossa vida tome como base, como orientação, os mandamentos. E nosso Senhor, então, Ele vai dando conselhos práticos. Ele diz o mandamento e diz como devemos viver. Por exemplo, Ele diz: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, vós conheceis os mandamentos, vós conheceis Moisés. E no mandamento de Deus dado a Moisés está escrito: não matarás. E Jesus então aprofunda. E Jesus então diz como será o pleno cumprimento. Vós ouvistes o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: quem chamar o seu irmão de tolo ou de patife será condenado ao fogo do inferno.
Amados irmãos, às vezes nós temos a ilusão de pensarmos que matar alguém é simplesmente tirar sua vida biológica. Existem 1000 outras maneiras de matarmos uns aos outros. Por exemplo, uma palavra. Por isso nosso Senhor diz: quem chama o seu irmão de tolo, quem chama o seu irmão de patife, esse será condenado ao fogo do inferno, porque está igualmente matando. Quantas vezes a nossa palavra fere, e fere de tal modo que mata. Quantas vezes a nossa língua torna-se uma arma afiada, capaz de matar no outro a alegria, capaz de matar no outro a esperança, capaz inclusive de matar no outro a semente do Evangelho que havia sido depositada. Quantas vezes nós matamos uns aos outros simplesmente porque não compreendemos o que o outro está passando, porque julgamos superficialmente, porque não temos a capacidade de entrar no coração do outro e compreendermos as suas lutas, as suas batalhas, e então julgamos, desprezamos, dizemos palavras, criamos fofocas, criamos intrigas na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja. É necessário então retornarmos à profundidade, amados irmãos e irmãs, retornarmos à profundidade dos mandamentos de Deus e compreendermos: eu mato os meus irmãos por palavras, por atitudes. E nosso Senhor dá outros exemplos. Não basta simplesmente dizer: não pecarás contra a tua esposa, mas quem olha para uma mulher e a deseja no seu coração, já cometeu adultério, já traiu sua esposa, já traiu seu esposo, porque deixou que a semente do mal brotasse no seu coração. Amados irmãos, é muito mais delicado o mandamento do que nós podemos imaginar. E é delicado exatamente por isso, porque o menor gesto nosso conta muito para Deus. Porque o nosso menor gesto bom conta muito para Deus, mas também as nossas pequenas falhas, os nossos pequenos deslizes, eles também contam para o Senhor. Depois, nosso Senhor diz ainda mais um elemento para vivermos os mandamentos. Os mandamentos que se referem a Deus, eles passam necessariamente pelo nosso relacionamento uns com os outros. Nosso Senhor então diz: quando fores oferecer ao Senhor a tua oferta, e no caminho te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, para somente em seguida poderes subir ao altar e entregar a tua oferta. O altar tem uma porta, o altar tem um portal. A porta, o portal do altar é o coração dos irmãos. Se eu primeiro não passar pelo coração do meu irmão, da minha irmã, eu não poderei chegar ao altar. E quem diz isso, amados irmãos, é o próprio evangelista São João em suas cartas. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, simplesmente é mentiroso. Simplesmente não está com a verdade, porque não podemos oferecer algo para Deus sem antes nos oferecermos aos irmãos e às irmãs, porque não podemos dizer que amamos a Deus, o qual não vemos, e odiarmos os irmãos, os quais vemos todos os dias. Assim, amados irmãos, a liturgia da palavra de hoje, ela nos faz compreendermos que vida e fé caminham juntas, que não existe um Johnny
um Padre Johnny da fé, e que não existe um Padre Johnny humano, que não existe uma Dona Maria católica, religiosa, que reza um terço, e existe uma outra Dona Maria em sua casa. Não, fé e vida se entrelaçam, fé e vida iluminam uma às outras. Do modo que você vive, é do modo que você reza. Do modo que você reza, é assim que você vive. Um grande homem da igreja do século passado, um arcebispo norte-americano, Fulton Sheen, ele tinha uma frase que pode nos iluminar a compreendermos bem este sentido. Ele diz: ou você vive conforme você crê, ou você acabará por crer conforme você vive. É muito sutil a diferença, mas nós podemos entender melhor dizendo de outro modo. Ou a sua vida está de acordo com a sua fé, ou no final das contas, você vai acabar distorcendo a sua fé para que ela se encaixe no modo como você vive. Então, amados irmãos, a vida e a fé caminham juntas. Por isso que os mandamentos de Deus, nós dizemos que eles estão escritos em 2 tábuas. A primeira tábua são os mandamentos referentes a Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, etc. E depois a segunda tábua é a tábua do irmão: honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não cobiçar as coisas alheias, etc. Estas 2 tábuas estão tão unidas que formam um só mandamento do Senhor. E para concluir, amados irmãos, e estes mandamentos, o que nos dão? Ou o que nos darão? E se nós vivermos tudo isso que o Senhor nos pede, o que nos servirá no final das contas? E a segunda leitura de hoje nos explica o que nós receberemos. Nos explica quando São Paulo diz aos Coríntios: o que os olhos não podem contemplar, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano não conheceu, é isso que Deus tem reservado para aqueles que Ele ama. A recompensa é algo que nós não podemos imaginar. A recompensa de quem vive os mandamentos é a felicidade neste mundo e mais ainda a felicidade eterna. É a plenitude do amor de Deus derramado no nosso coração, porque nós soubemos, entre trancos e barrancos, entre quedas e soerguimentos, nós soubemos caminhar para o Senhor, tendo diante de nós os seus mandamentos. Amados irmãos, bastaríamos ainda pensarmos o que disse nosso Senhor. Ele uma vez comparou Deus com os pais e disse: ora, se os pais humanos sabem dar coisas boas aos filhos, qual é o pai que o filho pedindo um pão daria uma pedra? Qual é o pai que o filho pedindo um peixe daria uma serpente? Ora, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu nos dará toda a bondade e o seu Espírito Santo. Por isso, vale a pena seguir os mandamentos. Por isso, nós precisamos viver os mandamentos não como um fardo, mas como uma doce promessa de Deus. Não como algo que nos colocam nos ombros, mas como algo que nós carregamos em nosso coração, como algo que nós trazemos sim em vasos de argila, mas trazemos como um tesouro que nos conquistará, depois de tudo, a felicidade plena. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, ela que ensinou o menino Jesus os mandamentos, nos ensine também ela a conhecermos, vivermos e, sobretudo, a amarmos os mandamentos, que são
rota para a nossa salvação, para a vida eterna. Amém. Amém. De pé, cheios de alegria, professemos a nossa fé, dizendo juntos: